Fechando os nossos olhos e vamos orar. Senhor Jesus, aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para dar seguimento e acompanhamento às nossas tarefas de estudo de O Livro dos Espíritos. Nós agradecemos, Senhor, Tua presença e os Teus mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho, e rogamos que essa Tua maravilhosa luz possa nos envolver, nos fortalecer, nos amparar em qualquer lugar que nós estejamos, e também fortalecer, amparar e proteger os companheiros do grupo que não puderam chegar até a reunião aqui hoje. Que essa influência maravilhosa, Senhor, que essa luz possa envolver também os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos e todos aqueles que nós amamos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Rogamos também pelo nosso planeta, Senhor, que ele continua passando por alguns resquícios de pandemia, e também, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que continua com o problema do povo bastante sofrido, que os governantes atuais, Senhor, possam pensar, possam olhar com mais carinho para esse povo tão sofrido. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje, rogando que a tua paz e a tua bênção estejam conosco e nos envolvam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Questão 942. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediçais verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Resposta. Há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Olha só que coisa interessante. Tem gente que quer ficar curado sem, né, sem receita Que é um médica, milagre. por milagre. Isso. Mas certo é esse. Não, eu vou à igreja, o pastor vai me curar, ou então vou ao centro espírita, o doutor Fritz. O doutor Fritz vai me curar, etc. Até porque, olha só, tem gente que não pode ser curado ainda. Por exemplo, nem Jesus curou todo mundo. Porque tinha pessoas que precisavam, necessitavam ainda ficar naquela situação para melhorar a sua situação espiritual. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Se o médico me passa um remédio, a única coisa que eu posso dizer é, né, combinar, doutor, o remédio está muito caro, dá para passar um mais barato aí é outra coisa, né? Mas toma o remédio, né? Sim. Toma o remédio. Como eu fiz com um médico meu aí, que ele passou um remédio caro. Eu fui lá, doutor, não tem um mais barato que faça o mesmo efeito? Sim, tem. Aí ele me deu uma amostra grátis, e depois eu fui ver, era muito mais barato. Conversar com ele, né? Mas que a gente tem que tomar, tem. Ou então vai ficar com essa grande maioria de gente que quer se curar sem fazer nenhum esforço. Quer que tudo caia do céu. E não é bem assim. Não são bem assim as coisas. E no Comentários? caso, o remédio seria as experiências ruins que fazem com que a gente aprenda, as provas e expiações, né? Isso mesmo. Exatamente isso.
É o remédio amargo que faz um efeito maravilhoso. Quanto mais amargo for o remédio, né, aí mais efeito benéfico ele faz. Agora, tem que tomar esse remédio. Aí me lembrei. Quando a gente vai. Tem criança pequena, a gente tem criança pequena, bebê, okay, dos 3, 4 anos, 5, leva para tomar vacina, né? É, tomar vacina. Se a vacina é de injeção, injetável, a criança esperneia, berra, grita, aí não sei o quê, e se contorce toda. Aí, quem vai aplicar a injeção diz para o pai e para a mãe: segura, para não se movimentar muito. E o que, que a gente faz? Pai e mãe seguram para a criança poder ser chuchada. Ou seja, passa por uma experiência dolorosa, mas é para o seu próprio bem. Sim. Assim que faz a lei aqui conosco. Nós temos que passar por essas vacinas, entre aspas, a fim de que o nosso espírito que ficar imune de doenças espirituais, né? Ou então de doenças materiais. Logo, essas vacinas, entre aspas, que são chamadas vicissitudes da vida, provas materiais e espirituais, são a vacina ou remédio salutar para que a gente possa melhorar de situação espiritual. Logo, não tem por onde reclamar. Tem que agradecer. Ô, meu pai, muito obrigado porque eu passei por isso. Né? Porque tudo que Deus faz para a gente pensa que é ruim, mas não é. Né? O papai do céu deixa a gente passar, como o papai da terra deixa a criança ser injetada com agulha de injeção, pode chorar, pode espernear, mas ele, papai do céu, deixa, papai da terra também deixa. Porque senão a coisa fica complicada. 943. Agora nós estamos em desgosto da vida, suicídio. Eita, isso aqui é bom. É bom. 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Eita, essa aqui é muito boa. Esta aqui é Eu não boa entendi demais. a conotação que ele fala em saciedade. Hã? Eu não entendi em que conotação ele Tá. colocou a Vamos saciedade. explicar. Vamos explicar aqui já já. Vamos continuar com a resposta. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Bom, então, olha só. O desgosto pela vida que ele está dizendo aqui, ó, efeito da ociosidade. Sabe o que é ociosidade, lógico, né? Sim, Mas não tem o que fazer. Não tem nada para faz fazer. nada de útil, fica Útil. parado. A vida Isso. não tem sentido, porque não tem nada para fazer, não se interessa por nada. Falta de fé. Ah, não existe Deus, não existe o outro lado, não existe vida futura. E saciedade. O cara tem tudo. Está saciado. Olha só, tem pessoas, Sandra, que são ricas, novas, jovens, têm muito dinheiro e muita fama. E se suicidam por quê? Porque não, já consegui tudo que eu queria, a vida é só isso, papai, dá um tiro na cabeça. Isto é, saciedade. Tem demais, tem tudo aquilo que ele imaginava e o que não imaginava, é saciedade. Está saciado. Então é o vazio, é aquela frustração de que eu tenho tudo, do ponto de vista material, claro. Sim, Só que eu já tenho
eu tenho tanto tudo que ainda está faltando. E isso não pode ser suprido com as coisas materiais. Isso. É Ou seja, interessante que você falou das pessoas que têm tudo e se suicidam. Eu pensei na Suécia, acho que é Suécia ou Suíça, que é um país que tem o índice de suicídio maior em percentual de população. E é justamente o país que tem tudo. é o A país, saúde é perfeita, todo mundo tem emprego, a renda per capita é alta, e mesmo assim a pessoa se mata. a maioria do pessoal lá é rica, tem muito dinheiro. Ou seja, não se justificaria, mas o caso é que eles são. Existem dois tipos de miseráveis, Sandra: os miseráveis materiais e os miseráveis espirituais. Os materiais são aqueles que não têm nem o que comer, não têm nem o que dormir, onde dormir. E os espirituais são aqueles que têm demais, mas são vazios por dentro, não tem Deus no coração. Esses são mais miseráveis ainda. Por isso é que é o suicídio. Quer ver uma coisa interessante? Eu estou lendo um livro, A Liberdade é uma Escolha. É espírita? Não, a liberdade é uma escolha. É de uma jovem que conta a história depois no livro. Conta a história de que ela foi daquele pessoal lá dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Sim. E aquele pessoal, o Sandro, eles iam para lá, para os campos de concentração, e tinha um camarada chamado Joseph Mengele, sabe, não sabe? Sim, Este sei, o camarada médico. é que escolhia quem ia ser sacrificado, quem ia ser morto nas câmaras de gás, etc, etc. Resultado, todo esse pessoal, Sandra, era muita gente que ia para esses campos de concentração, elas não pensavam em suicídio. Nenhuma pensava em suicídio, por incrível que pareça. Apesar de eles saberem que uma hora eles iam entrar no campo de concentração. Porque eles se apegavam a uma esperança de que uma hora eles poderiam ser libertos, alguma coisa parecida. Mas suicídio não pensavam, porque era uma tortura geral. Que sofrimento daquele povo, Sandra. Sim. Principalmente os judeus. Principalmente não, os judeus. Porque o cara parece que ele tinha raiva de judeu. Ou seja, ela conta a história lá. Então, ela falou do assassinato dos pais dela, e que os fantasmas desse campo de concentração ficaram com ela durante muito tempo, Ela é uma atrapalhando. sobrevivente. Hã? Ela é uma sobrevivente. Isso, atrapalhando a vida dela normal, natural. Ela resolveu estudar psicologia. Psicóloga, aí depois, por conta do estudo, ela aprendeu a se libertar dos fantasmas passados, e todo cliente dela, ela também fazia fazia com a mesma coisa, que eles se libertassem dos fantasmas do passado. E ela conta que esse livro que ela estava escrevendo aos 92 anos de idade. Olha que lindo! E esse povo não pensava em suicídio. Agora o camarada aqui, só porque a namorada deixou ele, só porque o marido deixou, aí dá um tiro na cabeça, ou então perdeu o emprego, se atira debaixo do trem, ou então não conseguiu uma vaga num emprego assim, não conseguiu um celular novo, aí se dá um tiro na cabeça. Isso está sendo dessa realidade dos jovens dos anos 90 para Isso. cá. Da minha ainda não pega isso tudo, porque hoje se mata por bullying. Tem muito Porque, amiga minha que é professora de jovens, ela diz o índice de suicídio de jovens 14
10 para 14, 15 anos. É. Mas é porque a maneira como tem sido criados. Primeiro na rede Isso, social, que dá tudo, dá essa saciedade. essa Né? Eu sociedade. tenho tudo, eu tenho possibilidade de ver tudo na internet, mas muita coisa daquilo eu não vou ter. Aí é a frustração. É a frustração. E Como eu não aí, fui ensinado a lidar com a frustração, é mais fácil, a minha vida não vale mais nada. Ele não consegue, ele se segue e não consegue ver a perspectiva mais lá na frente, que é a que a nossa geração não teve. A nossa geração foi podada de um monte de coisa, e eu ouso dizer que era mais difícil viver, inclusive na tua época e na minha, anos 90, anos 80, 90. E a gente foi criado com a cara passa para poder lidar com isso. eu Sabe? A sofri bullying. questão de racismo. Eu também. Questão de Sofri bullying na racismo escola. por conta do meu cabelo, a questão de estudar onde, na maioria branca, de privilégios que eu não tinha. E aí eu fui ensinada que a vida não é fácil e eu tinha que aprender a lidar. Hoje não, hoje os pais criam os filhos numa redoma, e aí quando tira o pai de cena, o filho se vê diante de uma situação ruim e não sabe como lidar. E a gente tem que ensinar as crianças a partir da idade da baixinha, dos meus sobrinhos. A partir da idade da Nicole que ela vai aprender a se virar, porque agora ela já está convivendo com outras crianças. E convivência é difícil, inclusive na infância é complicado, porque criança é um bicho cruel às vezes. E aí a gente, como adulto, que tem que ensinar. Não ficar passando a mão. Ah, caiu, se arranhou. Levanta, lava e acabou. Perfeito, Sandra. Mas aí eu vejo essa... E ver que esse livro, né? Esse livro é uma maravilha, porque a gente está falando disso, de assuntos atuais, mas o livro é de 1800 e tanto. 857. Ele tá explicando coisas que acontecem agora, Atuais. mais do que nunca. É isso mesmo. O que que significa dizer que esse livro é atualíssimo? Pois é. Livro atualíssimo. Aqui em casa é o seguinte, às vezes eu tô aqui, porque depois que eu chego aqui em casa e tal, eu dou um tempo, vou jantar, ou se não e tal, eu subo, aí fico aqui estudando. Aí às vezes a Nicole está assistindo televisão lá fora. Aí ela vem aqui, papai, faz um suco para mim, ou qualquer coisa assim. Eu digo, vou já fazer. Aí eu deixo ela esperando, 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 bom tempo, bom tempo, bom tempo, bom tempo, para ela aprender a esperar. Sim, Porque o pessoal jovem que nunca foi acostumado a esperar, ele quer logo, em cima da hora. E quando não consegue o celular logo, o que que ele faz? Ele vai lá e rouba. Ou então, a baixinha aqui. A baixinha, de vez em quando, diz assim para a mãe dela: Mamãe, eu queria um celular. Ela ainda não tem celular, Sandra. Não tem celular ainda. Vai fazer 9 anos no dia 28 desse mês que nós estamos passando. 28. Papai, não tenho celular. Eu e a mãe dela diziam o seguinte: por que que você está querendo celular? Não, porque meu coleguinha assim, assim, assim tem celular. Digo, seu coleguinha, seu coleguinha. Aqui, você é nossa filha e seu coleguinha tem outros pais e os pais dele dão, mas aqui nós ainda não damos porque nós achamos que você ainda não tem idade para ter celular. Aí essa calma. Às vezes em quando a gente dá uma prensa. De vez em quando a gente dá uma prensa, né? é para ela aprender a lidar com o não. Pois é, aprender a lidar com não. Aí, de vez em quando, eu me faço de zangado, né? Eu pego uma régua, tá bem aqui do lado, uma régua de 30 centímetros. Vem cá, Nicole. Faço cara feia. Vem cá, Nicole. Por que que a gente fala as coisas para você e você não, não faz, Nicole? Você tem que fazer logo. Você passa uma porção de tempo, aí depois a gente fala de novo. Por que que você não faz? Aí, responde, Nicole. Vamos, Nicole, responde. Ela, olha a resposta que ela me deu. Não, papai, é porque entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Ou seja, a mãe dela sempre fala isso para ela. Nicole, entra pelo ouvido, a gente fala as coisas, entra pelo teu ouvido, entra e sai pelo outro, Nicole e tal. Aí ela resolveu dar essa resposta.
Mas aí a gente tem que pressionar, porque de repente, né, o negócio está muito diferente hoje. Se a gente não frear, a coisa complica. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Essa questão aqui é muito boa. Resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aqui tá. Então, suicídio de jeito nenhum. É contrário à lei divina. Por mais complicado que esteja a situação, não se deve recorrer ao suicídio. Eu repito, o pessoal do campo de concentração tinha um motivo enorme para se suicidar. Por que não se suicidavam? Porque tinham esperança e apego a esta vida. A esperança era o quê? Que uma hora ou outra poderia ser liberto, acabar a guerra, ou coisa parecida. Interessante. Comentário, Sandra. É muito. Eu me lembro de Memórias de um Suicida, quando ele se dá conta da bobagem que fez e que ele se dá conta por que que ele passou por tudo aquilo. Esse foi o maior livro que eu já li em menos tempo, de tão maravilhoso que eu achei, porque eu estava conhecendo essa dinâmica, né, do suicídio à luz da doutrina. Uhum. Se todo mundo tivesse essa percepção, ninguém se matava. Lógico, porque é pior. Se tivesse essa percepção, ninguém se matava, porque é muito pior a situação. Em vez de melhorar, faz é piorar. Mas eu te confesso que, ainda, que me impressiona aquele livro muito. É um livro espetacular. Né? Agora, o que eu fico mais também assim, logicamente que o camarada que se suicida, no geral, ele não imagina que existe uma vida após. No geral. Ele imagina que. E, no geral, também é um desespero. Agora, o que eu fico mais assim, impressionado é que o cara se matou, que é o Camilo Castelo Branco, escritor português, porque ele ficou cego aos 65 anos de idade. Ou seja, já no final da vida, 65 anos já está pertinho de, né? Já está com o pé lá, Sim. né? Para não dizer os dois. Está chegando lá. O caminho já está muito mais da metade do caminho, né? Da viagem. Então, não podia esperar mais um pouquinho. Mas agora, o problema é que ele, o trabalho, o ganha-pão dele era feito através de escrever romances. Ele não fazia outra coisa. Ganhava a vida escrevendo. E aí o desespero bateu. E agora? Como é que eu vou escrever, ganhar a vida, o meu pão, minha sobrevivência, se eu tô cego? Aí o desespero bateu e o cara fez a maior besteira da vida dele. Agora, quanto tempo ele não deve ter passado lá nesses umbrais? No Vale dos Suicidas, como ele conta lá no livro. É um tempo enorme comparado ao nosso tempo daqui. Porque teoricamente você fica o período que você deveria ter vivido aqui. Só que se a gente imaginar que no mundo espiritual a perspectiva de tempo é completamente diferente daqui, lá foi muito mais longo. A É, sensação foi muito mais longa, até porque ele estava passando por aquele martírio todo.
de se ver dando aquele tiro toda hora, de ver o corpo dele se decompondo. Realmente, esse é pior do que o inferno dos católicos, Pois é. Sandra. Porque, olha só, depois disso, ele começou a dar comunicações nos centros espíritas lá de Lisboa, pedindo, pelo amor de Deus, para ninguém se suicidar, porque não sabia o que ia, o sufoco que ia passar do lado de lá. Até amigos escritores dele, né, estavam pensando em se suicidar. Ele fez tudo o que foi possível para o camarada não tirar a vida. E isso é um trabalho maravilhoso. Um trabalho maravilhoso. Além dos que se suicidam, tem também os que incentivam através dos livros. Tem um livro chamado, tá aqui, ó, aqui na minha biblioteca, Ana Karenina, que é a heroína do livro, passa por uma circunstância, né, muito difícil e resolve se matar. Esse livro foi publicado na Rússia. Leon Tolstói, o autor, foi publicado. E aí o pessoal começou a imitar a atitude da heroína lá pela Rússia. Outro foi na Alemanha. O sofrimento do jovem Werther, ou Werther, de Goethe, alemão escritor, muito bom escritor, os dois. Esse livro foi até proibido de ser reeditado lá na Europa, porque muitos jovens se suicidaram por conta desses personagens, Sandra. Aí esses caras que incentivaram, mesmo sem querer, respondem também, lá no plano espiritual. Mas por quê? Tem uma explicação para isso? Tipo, inconscientemente ele tinha alguma intenção? Possível, quer dizer, a, a gente não, eu não quero acreditar que a intenção deles era incentivar o suicídio. Né? A intenção deles era escrever uma obra que ficasse, até porque eles eram famosos, né? Já tinham obras por aí. E grandes escritores, grandes literatos. Mas aí, na verdade, o Leon Tolstói depois veio, através de Ivone Pereira, escrever obras psicografadas que tinham um cunho de evitar que as pessoas é, evitassem o suicídio. Ou seja, tudo que a gente faz, se influenciar positivo ou negativamente alguém, a gente vai receber os louros ou os frutos daquilo que a gente fez. Tudo que a gente faz tem um retorno. Falando disso, eu me lembro eu não vou me lembrar o nome dele hoje, mas foi o que inventou o fuzil AR-15. Aqueles fuzis antigos, eu acho que era de Sim. Israel, Hum, que hoje é usado em favela, muito e tal. uhum. E parece que ele não tinha inventado isso para este fim. Mas aí ele se arrepende por causa da consequência disso. Aí eu te pergunto, ele tem a responsabilização disso? Não, porque a intenção dele não era essa. Até porque, olha só, uma arma, Sandra, ela é neutra. Ela é neutra. Ela vai ser ruim ou não, dependendo daquilo que a gente faz com o uso dela. Uma faca, por Sim. exemplo. Faca na cozinha é uma maravilha. Né? Cortar alimento e tal, né? Ajeitar as coisas. Mas pode matar alguém. Ela é neutra. O uso que a gente faz dela é que vai dizer se a gente fez agiu bem ou agiu mal. Assim como o dinheiro também. É neutro.
Aliás, Sandra, tu está falando na invenção do R15? Santos Dumont. Lembra Santos Dumont? Que ele Sim. inventou o avião e se suicidou, porque estavam usando o invento dele para matar, para a guerra. Tá, mas aí não foi ele que. O problema do Santos Dumont, ele realmente não tinha intenção, não era a intenção dele, ele nem imaginava que isso poderia ser usado para extermínio. O problema é que ele se matou. Tá? O erro dele foi esse. O erro dele foi esse. Porque ele poderia dizer, não, mas peraí, eu inventei, mas não era essa a minha intenção. Pedir a Deus ajuda, orar, perdão, ou coisa parecida, sei lá. Mas o erro dele foi esse, tirar a vida. Não era essa a atitude, era outra. Assim como uma conversa puxa outra. Aí eu vou relembrando aqui as coisas na cabeça. A cabeça está cheia dessas coisas. Essas coisas interessantes. Judas e Pedro. Quando Judas traiu Jesus, ele podia tomar outra atitude que não fosse depois se arrepender e se suicidar. Não podia? Podia. Porque Pedro fez a mesma coisa. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, é porque também estava traindo. Era outro traidor. E o que ele fez? Ele se transformou num dos maiores discípulos de Jesus, inclusive pregando a palavra de Deus, de Jesus, a todo canto. Foi um dos principais. Aliás, o principal, porque Paulo veio depois. Pedro foi o principal. Tanto é que tinha gente que admirava tanto Pedro que se curvava quando ele chegava à sua frente. Então, são atitudes diferentes. Aqui, voltando à história dos campos de concentração na Segunda Guerra. O pessoal não se suicidava, tomava atitude diferente. Esperança, esperança, esperança. 945. Aliás, 944A. Não é sempre voluntário o suicídio? Resposta. O louco que se mata não sabe o que faz. O que ele está dizendo aqui, Sandra? O cara está doido, não sabe o que faz. Né? Assim como tem criança que não sabe o que faz. Criança, quanto menos idade tem, faz algumas coisas que não está sabendo o que está fazendo. Nicole com 8. Aliás, nós adultos, a gente faz coisas que a gente não sabe o que está fazendo. Por isso é que Jesus dizia para a gente, Pai, aliás, quando estava crucificado, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava se referindo aos adultos que o assassinaram, aos religiosos, os governantes. Somos adultos, que a gente faz cada besteira. Então, a gente adulto, às vezes não sabe o que faz. Né? Imagina um louco, imagina um louco, ou uma criança bem pequena. O que ele está dizendo aqui também é que o suicídio que não é voluntário, só esse. Mas o direto, o suicídio direto e o indireto são. Porque a gente poderia evitar os dois. Certo? A gente tem consciência, nós não somos loucos, né? A gente tem consciência, a gente tem consciência de que poderia evitar esse tipo de coisa. Até porque Comentários? se sabe-se que o suicídio ele não é, por mais que você esteja desesperado, você sabe que está tomando uma atitude extrema. Então, nem que, porque às vezes você fica meio fora de si, faz quando se dá conta já está do lado de lá. Mas a tua consciência ela te diz que está errado. Então, não, é por isso que é interessante que ele coloca o voluntário
Às vezes até o involuntário, aquele indireto, tipo Sim, muita bebida, vícios e tal. Você sabe que você, por mais que não tenha intenção, a diferença de um é que um é intencional, o outro não. Porque tu faz as bobagens não querendo se matar, querendo aproveitar a vida. E esse aí não, tu quer abreviar um sofrimento que acha que é irreversível. E na maioria das vezes não é, né? Porque a gente pode ver que tem gente que tem uns problemas assim, eu vejo. Não sei se tu já viu um vídeo de um. Eu acho que ele é um coach, ele dá palestras, e ele só tem um tronco. Ele não, ele teve uma nascença, ele não tem os braços, é um branquinho, e não sei tem quem as é. pernas. E tem um sorriso no rosto que contagia. E ele é um excelente palestrante, Sandro. Ele é um Pois excelente é, e a palestrante. lição? E tem muita gente que se emociona com o que ele diz em palestras, e vão lá, abraçam ele, choram de emoção. E ele está demonstrando ali que qualquer pessoa, qualquer situação, a pessoa pode muito bem, né, passar por cima, relevar. E o cara é Pois é. casado, o cara é casado, e ele sabe nadar, ele nada, né? O cara Faz um monte de só coisa. faz um monte de Faz coisa um que a monte gente de... não faz, por exemplo. Pois é. Eu não sei nadar. Eu tenho duas pernas, dois braços, não sei nadar. Não sei nem para onde é que vai. E o cara não tem nem braço nem perna, sabe? Porque ele tem só uma abazinha lá embaixo Isso. no tronco, que isso é que faz com que ele nade. É E é coisa. congênito, né? Ele nasceu assim. Nasceu assim. Esse seria um camarada, por conta disso, o mais desgostoso da vida. Da vida. Né? O pessoal lá do campo de concentração, Isso. aquele desespero de estar na iminência de ser assassinado. É. Podia pensar, acho que já que eu vou ser morto mesmo, não vou me matar porque eu não vou dar esse gosto para o alemão. Isso. Mas eu não, é porque eu não conheço a fundo, mas eu acredito que não teve suicídio lá. Não, não se sabe. Teve muita gente, muitos psicólogos que trabalharam lá, que passaram por lá, perceberam e fizeram livros, escreveram livros a respeito disso. E eles não têm notícia de que alguém se suicidou. Pelo contrário, todo mundo queria era viver. E esse que a gente está falando que não tem braço, não tem tronco, até difícil de se suicidar fica para ele, porque não tem braço, não tem perna, né? É. É muito difícil. Pode Mas ele até. podia viver uma vida triste. Sim, Ele podia definhar por conta de depressão, porque a nossa saúde mental, ela comanda o nosso corpo. Se sim, a sua mente não está bem, o seu corpo provavelmente vai também. ficar ruim. Então Isso, ele podia, não, ele é um exemplo. perfeito. Então aí a gente percebe que os motivos que a pessoa quer se matar, se for analisar, se a pessoa tivesse um minuto de lucidez, ela ia ver que tinha jeito. Tem gente que se mata por dívida, tem gente que se mata porque alguém largou, né? Ah, meu namorado me largou, vou me matar. Se ela tivesse um minuto de discernimento, ela ia ver, eu vou me matar, ele vai continuar aí, eu vou ficar longe dele, né? Tá São certo. coisas assim, porque eu sou muito prática, eu tento, isso eu acho que eu puxei do meu pai, de ser racional. Se a gente parar para analisar as coisas, as nossas atitudes não vão fazer sentido quando a gente está assim, meio maluquinho das ideias, né? Então é uma questão de você parar, raciocinar né? Eu tenho, como lembra da história da moça do prédio aqui, Sim, sim, sim. eu acredito que no meio do caminho ali, quando ela estava perto do chão, ela percebeu que não era bem aquilo. É. Aí Que é quando aquele ela. Diga, meio minuto deu tempo de pensar, lógico, lógico. até pelo motivo que foi. Ela deve ter imaginado, ixi, essa besteira não tem mais como reverter. Já estava no meio do caminho, Não tem mais jeito. Pá, acabou. não tem mais jeito. É isso. Então,
muita oração para esse povo, muita oração para a saúde mental do nosso planeta. Porque tem muita coisa que nos incomoda, Sandra, que tem fácil solução. A gente é que não percebe em volta da gente que tem fácil solução. Pô, isso está me incomodando. Ou seja, uma situação desse tipo, passional, uma situação de emprego, uma situação de preocupação, etc, etc. Né? Às vezes, se a gente pensar bem, pede ajuda, então, né? Pede ajuda aqui, primeira hora, tal. André Luiz, nosso lar. Minha situação aqui está muito braba, deixa eu pedir ajuda. Orou, e ajuda vem. Toda vez que a gente ora, a ajuda vem. Às vezes a gente nem percebe que chegou e a gente não usa. Eu só fui perceber isso depois de adulta. Tá Porque a vendo? ajuda, a gente acha que a ajuda vai vir de um jeito e não vem. Talvez o É, fato de tu se acalmar já é uma ajuda. isso. Não que a oração vá resolver com uma mágica, mas o fato de tu conseguir raciocinar em cima do problema de uma maneira mais prática, sem estar muito emocionado, já é uma ajuda. A calma para ter diante do problema. Uma certa frieza, porque dependendo do problema, a gente tem que ter uma frieza para poder resolver. Porque se ficar desesperado, o problema vai continuar e tu vai adoecer por causa do desespero. Aí entra a depressão, e a depressão leva ao suicídio, depois de muito tempo prolongado, aí complica, aí se mata, aí piora a situação espiritual, etc. É um problema. Ô ser humano, ô raça. 945. A O gente que está se deve. aprendendo, a gente está aprendendo. Está Eu tenho aprendendo. fé ainda na gente. Isso. 945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos. Porque não trabalhavam. A existência não lhe teria sido tão pesada. Procura alguma coisa para fazer. Aí tem gente que diz, não, mas a vida não tem sentido. Procura um sentido para ela que tu vai achar. Aliás, tudo que existe no universo tem um sentido. Esse teu óculos, eu gosto de citar esse óculos. Esse teu óculos serve para quê? Serve para alguma coisa. Sim, Então, tudo que existe serve para alguma coisa. Se serve para alguma coisa, tem sentido. sim. Pronto. Procura um sentido para a vida. Vai procurar alguma coisa para fazer. Investiga qual é a tua praia. Ou seja, o que tu gosta de fazer e faz aquilo, vai fazer. Que o tempo corre, passa e tu fica feliz. Sim. Mesmo que aquilo que tu tá fazendo não seja remunerado. Ó, vai, procura isso. Qualquer coisa. Dá sentido para tua vida, ô desocupado. Tudo tem um sentido na vida. Aí a vida humana tem muito mais sentido do que a gente imagina. A aplicação da caridade. Pronto. Quando a gente ajuda alguém de qualquer forma, a gente percebe que, dependendo da coisa, né? Que ajudar alguém te faz ficar melhor, te faz perceber que tem pessoas que têm outros problemas piores do que o teu e que sabem levar numa boa. E o fato de tu se sentir útil ajudando faz com que esqueça bobagens ruins que às vezes fica na cabeça da gente. As tal das influências, porque nossos coleguinhas do lado de lá que não gostam muito, que ainda não viram um caminho bom, se aproveitam dessas nossas fragilidades e transformam um probleminha aqui desse tamanho em um problema grande. Isto mesmo, Sam. É isso mesmo. Então, desgosto da vida? Aname. Isso não existe. Existe preguiça, né? Tá desgostoso da vida. Tá desgostoso, o que que é? Porque com relação à caridade que tu falaste aí,
A oportunidade não falta para a gente fazer essa caridade. Não falta. A todo instante a gente precisa. Até para os animais a gente faz caridade. Até para os animais. Uma árvore. A gente faz caridade. Até para nós mesmos. Fazer caridade aqui que é dar sentido para a nossa vida. Isso é uma caridade maravilhosa. Oh, peraí, eu não tenho nada o que fazer, eu sou um desocupado, eu sou um ocioso. Peraí, eu vou fazer alguma coisa para sair dessa preguiça. Dá um sentido para esta minha vida. Qualquer um pode. Qualquer um. 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que eu comete as misérias e as decepções deste mundo. Resposta: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, quando a gente se suicida para fugir de alguma coisa, nós estamos. Aliás, o suicídio, de qualquer que seja a situação, logicamente, com exceção do louco, é contrário à lei divina. Deus diz, poxa, aquele que suportou é um herói. Suportou as suas vicissitudes. Na realidade, assim, não fez mais do que a obrigação dele. Porque se a gente está passando por isso, é porque a gente merece, porque fez alguma coisa ruim, né? Só que, como a gente tem o privilégio de esquecer, é mais fácil culpar a vida, culpar o acaso, me chamar de coitado, que eu não mereço, que eu fui boazinha e tudo mais. Mas o problema, também, Sandra, é que tem gente que não sabe disso, que a gente sabe. E tem gente que nem sabe que Deus existe. E também tem gente que nem sabe que existe vida após a morte. Ah, é. E aí o que acontece? Mesmo assim, não sabendo de nada, todos nós, questão 621 do Livro dos Espíritos, estamos com a lei divina inscrita na consciência. Ela vai nos acusar mais cedo ou mais tarde que a gente não está fazendo a coisa certa. Logo, no momento do suicídio, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe que se matar não é o certo. A gente sabe que o certo é não se matar. Mas como nós temos o tal do livre-arbítrio, e esse é que pode ajudar ou atrapalhar a nossa vida, tanto material quanto espiritual, aí é outra coisa. Só que, como a lei divina está na nossa consciência, esta mesma lei, estando aqui ou estando lá, ela vai dizer: quem foi que te mandou matar-se a si mesmo? Quem te mandou matar, se suicidar? Então, ele mesmo vai dizer: ah, meu Deus, eu sei que eu errei. Eu queria uma nova oportunidade para sair dessa minha
desse meu peso de consciência. O que é que eu faço? Volta, meu filho, volta, volta para fazer tudo de novo. E mais um pouco, E porque mais só um aumentou pouco, a conta. A conta só aumentou. e mais um pouco. Comentário, Sandra. Não, está bem claro. É aquilo que a gente falou anteriormente. Inconscientemente, a pessoa sabe que o suicídio não é algo correto. Mas como eu quero fugir, a minha cabeça é a coisa mais rápida, mais fácil e mais rápida de resolver, de esquecer. Que aí eu vou sumir e o problema vai sumir junto. Quando na verdade não é assim. Exatamente. 947, aliás, 946A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Resposta: esses, ai deles, responderão como por um assassinato ou um assassino. Olha só, que coisa interessante. Aqui, quem induz responde por assassinato. Quem praticou responde pelo suicídio. E quem induz a pessoa a se matar responde por assassinato. Isso a gente está considerando o encarnado e desencarnado, né? Sim, Porque às encarnado para vezes encarnado ou encarnado, desencarnado para desencarnado. Porque tem espíritos que induzem a pessoa a se matar também. E a pessoa encarnada, dois encarnados, os dois, se um deles induz o primeiro induz o segundo a se suicidar, ele responderá à lei divina por conta desta indução. A lei não perdoa, não. Aliás, a gente mesmo é que se pune. Porque a lei é a lei. Está escrito desse jeito. Ela é perfeita e, se é perfeita, infelizmente a gente vai ter que arcar com as consequências dos nossos atos. Comentários. não, está bem claro. 947. Pode ser considerado suicida aquele que, abraços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Resposta: é um suicídio. Mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele. Há quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, e que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos, e que prefere morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá mil vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele é isso, nenhum apreço dá. Então, o que ele diz aqui? É, não, eu não estou aqui, não, eu estou mais aqui. Eu estou aqui embaixo. É mais para baixo. Aqui para isso. Aqui. Tá, o que se deixa morrer de fome? Suicídio indireto, né? É igual aquele que se mata por conta do álcool, do fumo, das drogas. E é a mesma coisa. Então,
Aquele que se encontra na maior penura, eu não tenho o que comer mesmo, eu vou me deixar aqui, porque vou morrer de fome, pronto. Porque, Sandro, a gente sabe que Deus julga a intenção, a nossa intenção. O camarada morreu, qual foi a intenção dele? Porque, por exemplo, tem gente que se suicida para salvar alguém. Quer dizer, ele não sabia que ia morrer, mas ele, para salvar alguém, morre. Ou seja, ele se sacrificou para salvar alguém. É um Sim, mérito para Deus. E a intenção dele qual que era? Salvar os dois. Ele sim. e aquele que está em perigo. Só que ele conseguiu salvar o primeiro e ele morreu. Mas a intenção dele era ajudar, livrar o companheiro da morte, do desencarne. É o exemplo dos bombeiros que trabalharam lá nas Torres Gêmeas, Sim, lá de Nova York. Teve não sei se foi um ou dois que não conseguiram sair. Tiraram gente, mas não conseguiram sair. pois é. Então, é isso que acontece. Aí, ah, o sacrifício da nossa vida para salvar os outros. Por isso é que a caridade, sabe, é algo que a gente sacrifica alguma coisa nosso para em prol de alguém. Sim. Um bem material, a nossa, o nosso conforto, o nosso Tempo, dia de folga, hein? tempo. Isso, nosso tempo, nosso tempo. E quando aquilo que a gente faz envolvido com aquilo. Ou seja, é emocional para a gente gostar de fazer aquilo. Ou seja, está se sacrificando de alguma forma. 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Resposta. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Ah, tá. Então tem gente que, por exemplo, um assaltante mata uma pessoa na rua, passa o relógio ou passa o celular, a pessoa dá, além de receber o celular, ainda mata a pessoa. Ele não devia correr não, né? Ele teve coragem de matar a pessoa. Não devia fugir, ficar ali, ou arcar com as consequências do meu ato. Não, não devia fugir não. Não é corajoso. Caboclo não é corajoso. Cadê a coragem? Sai correndo, foge, se esconde. É como a gente, às vezes a gente faz uma coisa errada e tenta se esconder pensando que Deus não está vendo, né? Entre a, Pois é. e ninguém está vendo, só nós. Eu, eu pensei em Judas. Hã? Judas, Sim, ele não se arrependeu do que ele fez por conta da consequência e se matou? sim. Pois é. Devia ter ficado, esperado, né? Se arrependido se arrependeu, né? Por isso que se matou. Se arrependido e agora fazer o quê? Já fiz, agora eu tenho que arcar com as consequências, ou tentar reverter o quadro, fazer alguma coisa para melhorar esse meu peso de consciência, papapá, como fez Pedro, né? Mas a gente erra e depois de errar ainda faz pior ainda. Peraí.
Não, eu errei, tudo bem. Agora, o que eu posso fazer para minorar essa situação, etc, etc. A gente procura fazer alguma coisa para compensar aquele erro. E tem muita coisa que a gente pode compensar depois de praticar qualquer erro. Muita coisa que se pode fazer. Ainda bem, Sandrinha. Ainda bem. Ainda bem. Até porque a gente é imperfeito mesmo. Oh, coisa boa. Ai, que bolo gostoso. Ai, que coisa assim, não sei o quê. Ai, se eu pudesse. Etc. Ah, tal. Etc, etc. Ah, mas não pode. Se pudesse, se errar, tudo bem, errou. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Tem a música aí? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Pronto. Se deu a 45, vamos para 40, não, mesmo a 46, né? 46A. Não, 47. Também não. Não, mais para frente. 48 já. 49. Isso. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Resposta. O que assim procede não faz bem. Mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Ó, falei em intenção ainda agora, lembra? Sim. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos, os preconceitos, e deixará de haver desse suicídio. Olha só, no livro do que a gente está estudando lá no outro grupo, do Céu e Inferno, tem um caso em que uma moça, um rapaz se envolve com uma moça, eles começam a namorar e tal, mas ela, né, parecia que queria, né, brincar com os sentimentos do rapaz. Resultado, o rapaz se mata, apaixonado por ela, mas ela não queria, acordar, se mata. E a resposta de um espírito lá a respeito disso é que a maior culpada tenha sido ela, e não ele. Porque Uhum. mesmo sem a intenção dela, ela levou o cara ao suicídio. Porque ela iludiu, porque ela brincou com Iludiu o que ele isso. sentia. Ela iludiu, né? Iludiu e aí o camarada, por conta disso, se matou. Ou seja, ele terá o seu quinhão, mas não é tão grave assim, né? A intenção dele era outra. E por isso é que está parecido com essa resposta aqui. Comentários de Kardec a respeito. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa os que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. Até porque, olha só, Sandro, às vezes o camarada está passando por uma situação bem estranha, tal, vergonhosa, vamos dizer assim, e aí ele se mata. Aí cai nessa questão aqui. Mas às vezes o camarada passa por uma situação dessa, mas ele espera até o último momento. E às vezes no último momento ele é livre da situação. A vergonha que ele poderia passar não vai mais passar. Olha que coisa interessante. Aí o cara se antecipou, se matou, ou seja, antecipou a coisa, sem esperar que Deus sabe a hora exata de nos livrar de determinada situação. E o pior é quando. É que nem a história da moça que estava caindo, Sim, sim.
né? Que no meio dos 45 do segundo tempo, não é bem isso, aí cessou. Cessou. Mas só que tem E a é como se... prorrogação. E Pois é, nessa prorrogação o cara faz o gol e ganha a partida. Ó, campeão. Pois é, a gente espera mais um pouquinho. Deve ter uma prorrogaçãozinha aí. E aí vai nos livrar daquela situação vexatória. se tivesse aguentado, Um pouquinho olha o que mais. aconteceu. Confiado em Deus. Isso significa confiar em Deus. Confiança no Deus maior. Esse é que falta para nós, seres humanos. Ô, raça boa, seres humanos. Bom, Sandrinha, comentários? Não, já está bem claríssimo. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui, É, e, porque o nosso tempo está acabando, para que a gente faça a nossa última prece de reflexão com relação ao, ao nosso estudo de hoje. Faz a prece, Sandrinha? faço sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, vibrar nossa mente, tentando se conectar com o Mestre Maior Jesus, agradecendo essa oportunidade de estudar sobre esse tema, para que a gente possa, dentro das nossas consciências, valorizar o nosso bem maior, que é a nossa vida. Que a gente possa, nesse ambiente de paz e tranquilidade e harmonia, influenciar espíritos e almas que hoje cometeram esse ato de cercear a própria vida, ou os irmãos que agora estão pensando nessa atitude, que essas energias que esse conhecimento nos traz possam influenciar os guias dessas pessoas, desses espíritos, para que evitem um mal maior, fortalecendo a fé e a esperança, tanto neste lado da vida quanto no lado espiritual, na certeza de que Deus nunca falha e crendo que essa oportunidade que Ele nos dá, que é a vida, denota a misericórdia de Deus para conosco. Sendo assim, agradecemos todos os estudos, todo o conhecimento, que a gente possa internalizar isso e ser um multiplicador desse conhecimento para os nossos irmãos. E dessa forma, um coração cheio de gratidão, de paz, de harmonia, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Desejo. Sandrinha, beijos. Um cheiro na nossa mamãe, lembrança pro Sérgio. Sábado eu estou por aí para a gente ir lá. Tá Beleza? certo. Tá Boa joia. noite. Um Boa abraço. noite. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau, querido.